Antes que eu cheguei, sentei, não me apresentei direito. Meu nome é Rodrigo Tellini, eu sou juiz aqui em São Paulo. Trabalhei no início das audiências de custódia, e por isso esse tema que vim tratar com os senhores, com as senhoras hoje aqui. Sou também coordenador do Magistratura para Todos, que é um coletivo nos moldes aqui um pouco diferente, assim, a estrutura é diferente, a estrutura das aulas, do curso, mas a iniciativa é muito próxima. A gente até, inclusive, teve por inspiração também aqui o curso de vocês. E eu queria, antes de começar a falar, antes de começar a aula propriamente, tratar um pouco da minha experiência pessoal, do que me levou a criar o Magistratura para Todos, para que vocês compreendam, já sabem, evidentemente, mas que tenham dimensão do quão importante são iniciativas desse tipo para mudar a vida de alguém. Eu terminei a faculdade, sou de Santos, fiz faculdade lá. Terminei a faculdade e, na ocasião, meus pais separados, minha mãe custeava as despesas da casa, como acontece em várias famílias brasileiras. E aí, eu trabalhava na ocasião lá em Santos, mas tinha a intenção de fazer concurso público. E na época só tinha curso preparatório aqui em São Paulo. Então eu teria a despesa do curso, teria a despesa de moradia e teria também a despesa do dia a dia, despesa com alimentação, transporte, enfim. E eu não tinha grana para isso. E eu teria que, obviamente, deixar o trabalho que tinha lá em Santos, porque eu não teria condição de me dedicar ao curso subindo e descendo todo dia de fretado. E aí, com muita vergonha, na verdade, depois da faculdade, você pedia alguma coisa para os pais, mas eu pedi para minha mãe, disse que tinha essa vontade de me preparar para um concurso público. Havia já sido aprovado na OAB assim que terminei a faculdade, que já me dava um crédito, assim, de falar que não seria um dinheiro tão mal gasto. E aí a minha mãe, coitada, assim, dentro ela disse: Rodrigo, eu não tenho condição. Eu não tenho condição, porque até agora já foi muito difícil para manter, não só você, eu sou o mais velho de 3 irmãos, tudo bem? E teria, na expectativa dela, talvez ela nunca falou isso, mas teria a expectativa de que eu deixasse de ser um peso no orçamento e passasse a contribuir de forma mais efetiva, depois de formado. E aí eu vim com essa ideia de estudar para concurso, e acho que ela, com muito pesar, disse que não tinha condições. Eu, obviamente, entendi. Como eu disse, externei de forma bem constrangida esse meu desejo, porque eu já sabia que provavelmente a resposta que viria seria essa, de que não teria condições. E aí era um período de férias, assim, eu já comecei a procurar posicionamento em escritório de advocacia, enfim, comecei a procurar emprego. Mas mães, vocês sabem como é, né? Ontem foi Dia das Mães, inclusive, para quem tá, sei lá quando você vai ver isso. Mas ontem foi Dia das Mães. E aí minha mãe, acho que vendo o modo que eu havia... o modo que eu havia me dedicado no final do ano, o quanto poderia ser significativo para mim aquilo. E assim, mãe procura atender os interesses legítimos dos filhos. E ela tinha um carro só, que era o carro que levava, que ela usava para ir trabalhar, que usava para ir no mercado, era o carro que levava meus irmãos nas atividades deles, enfim. Era o único carro da família. E ela vendeu aquele carro, pagou o curso aqui em São Paulo, com o dinheiro do carro, eu vim estudar. E no final daquele ano eu fui aprovado no concurso.
E aí pensando na minha história, que é a história de vários colegas que eu conheço, eu pensei nas pessoas que tinham as mesmas dificuldades que eu, mas não tinham um familiar que lhes prestasse auxílio, não tinha um carro para vender, não tinha a possibilidade de obter ajuda de algum modo para poder, a partir dessa ajuda, modificar sua vida, modificar a trajetória que a vida até então havia lhe colocado. E se tornar alguém não só útil à sociedade, né? Mas eu acredito nisso na realização pessoal, na realização profissional e na realização social. Do quanto que a gente depois retribui à sociedade o bem que a gente teve. Então, essas iniciativas, na verdade, eu vejo com esses olhos. Eu vejo um curso como esse como o carro que a minha mãe vendeu. Um curso como esse, um curso como Magistratura para Todos, eu vejo como um instrumento para a realização de sonhos. E eu espero que depois de aprovados também, todos vocês revertam para a sociedade aquilo que tiveram a oportunidade de receber. Certo? A gente vai falar hoje de audiência de custódia. E audiência de custódia é um tema relativamente novo e é um tema muito mal compreendido ainda, na minha opinião. Mas por ser novo, todo mundo já ouviu alguma coisa. Eu cheguei a ouvir vocês comentando antes da aula alguma coisa sobre audiência de custódia. Mesmo quem não estudou e só acompanhou pela mídia, lê alguma coisa, todo mundo imagino que já leu. Mas mesmo quem acompanha só por imprensa, por mídia, por rede social, meio que tem uma ideia do que possa ser a audiência de custódia. O que é a audiência de custódia? O que é? Quando há uma prisão flagrante, a sua presa tem que ser apresentada em 24 horas. Para quê? Para o juiz. Para que analise as condições do flagrante, né? E se é o caso ou não de uma liberdade provisória ou uma medida. Tá certo. É mais. Quem mais? Quem pode me dar outra característica? Verificar a integridade física. Integridade física do custodiado, do preso. Legalidade da prisão. Você tinha falado da conveniência da prisão, eventualmente a necessidade da manutenção da prisão. Legalidade, integridade do preso. O que mais? Tem mais alguma coisa? A tortura, mas é também por integridade. A necessidade de se manter ou não. Eu acho que talvez a fundamentação aí, uma vez que seria a prisão a último rastro, né? Seria essa questão política e criminal, teoricamente. Posso resumir? Pode. E eu posso resumir com uma palavra só? Uma palavra só. Define para mim a audiência de custódia numa única palavra. Qual seria? Uma palavra. Hã? Uma garantia. Não, dá para ficar melhor. Justiça. As finalidades da audiência de custódia, para ser mais específico. Posso resumir numa palavra chamada controle? O que é feito em audiência de custódia é o controle. É o controle judicial da prisão. É o controle quanto à legalidade. É o controle quanto à necessidade da prisão ou a necessidade de uma medida cautelar, que pode ser a prisão, ou outras medidas cautelares. Imagino que os senhores e as senhoras devam ter uma aula específica de medidas cautelares aqui. Mas a gente trata meio por cima no final da aula. Então, o controle da legalidade da prisão, da necessidade da prisão e é o controle da integridade física do custodiado.
Mas a audiência de custódia existe desde 2015. Então esse controle até 2015 não era feito? É isso? Hã? Era feito o controle da prisão até 2015 ou não era? Era, mas não na forma de audiência de custódia. Era feito de que modo? Da audiência de instrução. Só na audiência de instrução? Não, antes disso, a defensoria, o advogado particular, tomava. Faria um pedido e aí o juiz analisaria? No caso, não. Pedido de relaxamento, pedido de liberdade? Do contrário, o primeiro contato, né, seria só na audiência de custódia. Não, aí não tem audiência de custódia. Eu falei, durante a instrução. A primeira audiência. Mesmo antes de 2015, quando foi introduzida a audiência de custódia, havia o controle da prisão em flagrante. Da prisão, eu vou falar em específico da prisão em flagrante e depois a gente trata isso de forma mais próxima, de forma mais específica. Mas toda prisão em flagrante passa por um controle judicial. Só que antes, esse controle judicial era feito de forma documental, de forma cartorária. Eu quero que vocês deixem anotado aí para ver depois o artigo 310 do CPP. E o 306 também. Então a prisão em flagrante era comunicada, e continua sendo, comunicada ao juiz. E aí, com a comunicação da prisão, o juiz recebia na sua mesa os autos de inquérito policial, o auto de prisão em flagrante, e fazia a análise documental da prisão. E também, naquela ocasião, já fazia análise quanto à necessidade de alguma medida cautelar, inclusive a prisão preventiva. O que mudou com a audiência de custódia foi a forma como esse controle passou a ser feito. De cartorial, documental, esse controle passou a ser feito presencialmente pelo juiz em audiência de custódia. Então, se antigamente o juiz recebia o auto de prisão em flagrante e decidia com base exclusivamente nas informações do auto de prisão, ele passou, além do auto de prisão em flagrante, a contar com a presença física do custodiado em audiência de custódia e a presença das partes do Ministério Público e do defensor público constituído, para depois da oitiva do custodiado, em um procedimento dialético, em que há oportunidade de oitiva e manifestação das partes, o juiz tomar a decisão. A decisão de controle. Então a novidade não é o controle. A novidade é que o controle é feito de forma presencial, em audiência de custódia. Mas mesmo isso também não é novidade. Feito de forma presencial? Mesmo isso não é novidade. Do controle da prisão ser feito ser feito presencialmente pelo juiz. Mas antes não existia. É uma novidade também. Mas antes quando? Antes quando? A partir de 2015, fez de forma presencial. Passou a ser uma novidade. Se eu te falar que no direito romano já tinha controle presencial da prisão. E da prisão, curiosamente, da prisão civil. Porque sabem que no direito romano as pessoas perdiam a liberdade, passavam a ostentar a condição de escravo, por exemplo, por dívida. Então, se eu me arvorasse senhor de alguém, dissesse eu sou dono dele, porque ele me deve, e ele é insolvente, não paga. E por conta disso, eu lhe tomo por escravo.
Essa pessoa tinha, os familiares dessas pessoas tinham uma ação judicial chamada de exibição de pessoas, para que o juiz decidisse sobre a regularidade daquela condição, a regularidade do débito e a regularidade da consequência do débito, que seria a condição de escravo. Mas para que essa ação fosse conhecida, deveria haver a exibição física do custodiado para o juiz. Então o credor deveria exibir o custodiado ao juiz, para que só então o juiz decidisse sobre a regularidade da dívida e a regularidade da condição de escravo. O direito ibérico tinha também um instituto chamado de manifestação de pessoas. Quando alguém era foragido da justiça, tinha o direito de se apresentar ao juiz e, em se apresentando ao juiz, receber uma medida diversa do mandado de prisão que já pesava contra ele. Algo semelhante também no direito português, a carta de seguro. E há no direito inglês o habeas corpus, nos casos de prisão ilegal, em que o preso deveria ser apresentado ao juiz para que então decidisse com relação à legalidade da prisão. Mas em todos esses institutos que eu acabei de trazer para vocês, havia já a necessidade, o controle pessoal da prisão pelo juiz. Então, não é novidade o controle da prisão. Não é novidade o controle pessoal da prisão. Só que, obviamente, com o tempo, com o aumento da demanda, com a burocratização do Poder Judiciário, esse controle que era pessoal passou a ser feito de forma cartorária, passou a ser feito de forma documental. Tudo bem? Mas algo aconteceu para que esse modelo presencial de controle da prisão fosse retomado. E basicamente foi uma nova composição do mundo depois da Segunda Guerra. Aliás, a própria Segunda Guerra veio num contexto de regimes de exceção, regimes ditatoriais, o franquismo na Espanha, o fascismo na Itália, o nazismo alemão. E o que há de comum nesses regimes é que as pessoas, por exemplo, somem, né? Eu posso dizer que o sujeito está preso e, na verdade, ele está morto. Ou o sujeito pode sair de sua casa, familiares terem, eventualmente, visto ele sendo levado por autoridades públicas, e os familiares dessa pessoa, quando forem procurá-lo nas agências de persecução penal, terem uma resposta negativa dizendo que aquela pessoa não havia sido presa. Não raras pessoas eram presas, eventualmente não sumiam, mas tinham violado a sua integridade física. Então, depois da Segunda Guerra, com essa nova composição de mundo, com uma declaração de direitos, não quero caminhar muito nisso, porque senão a gente perde o foco da aula, mas com essa nova declaração de direitos, com essa nova composição e importância que ganharam os direitos e garantias fundamentais depois da Segunda Guerra Mundial,
o modelo de controle pessoal da prisão foi tido como aquele mais adequado à preservação da dignidade da pessoa humana. Não é o único, não é a única modalidade de controle, mas é a modalidade de controle mais adequada à manutenção e à preservação da dignidade humana. E não por acaso, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, está aqui na lousa, artigo 9.3. Diz que toda pessoa encarcerada deverá ser conduzida sem demora à presença de um juiz para o controle da prisão. Não por acaso, o artigo 5.3 da Convenção Europeia de Direitos Humanos traz dispositivos semelhantes. E no âmbito americano, o artigo 7.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Vamos ler a redação do artigo 7.5 da Convenção Americana, que é a que nos importa. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito de ser julgado dentro de um prazo razoável e, enfim, aí prossegue. Então, toda pessoa detida, toda pessoa presa tem o direito de ser apresentada sem demora a um juiz para controle da prisão. E o Brasil é signatário, como bem sabe, da Convenção Americana. O Brasil é signatário, como imagino saibam também, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E esses documentos foram trazidos para o nosso sistema jurídico em 92. Por que demorou tanto Primeiro, por que demorou tanto para esses documentos que vêm no pós-guerra, foram confeccionados depois da Segunda Guerra, por que demorou tanto para chegarem ao Brasil? Chegaram só em 1992. Por quê? O que acontecia no Brasil nessa época? Ditadura. Não sei se pode falar mais de ditadura. Foi um movimento, né? O movimento ditadura militar. E foi só com a redemocratização do país que a gente passou a ter esse cuidado. E esse cuidado com o direito, com direitos e garantias, mas esse cuidado também com... Eu vou falar também de globalização, globalismo, né, que eles falam. Enfim. É tema de outra aula, vai. Mas só então que o Brasil passou a ter esses tratados no seu ordenamento jurídico. E de que modo os tratados internacionais
em que hierarquia os tratados, que nível hierárquico os tratados internacionais têm no nosso ordenamento jurídico. Vocês sabem, já estudaram isso ou não? Segundo o STF, supralegal, mas algumas doutrinas dizem que tem um status de direito constitucional material. Uma vez todos serão previstos. Não teria formal por causa que não tinha passado pelo rito do artigo 5º parágrafo 3º. Vamos ficar com a teoria mais conservadora. Supralegal. Supralegal. Supralegal quer dizer o quê? Acima da lei, só que abaixo da Constituição. O que vale mais? A lei ou a convenção? Então, desde 92, nós temos fundamento normativo brasileiro para a realização da audiência de custódia. Desde 1992. A despeito da redação do artigo 306 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz será comunicado da prisão para só então exercer o controle cartorial, o controle documental da prisão. Pode repetir o artigo, professor? 306. Obrigado. Então vamos recapitular. Eu tenho o Código de Processo Penal falando, o controle é cartorial. E eu tenho a convenção dizendo, o controle é pessoal. O que vale? O que vale? Por que até 2015 a gente adotava o Código de Processo Penal? Adotava, assim, continua adotando de certo modo, né? Não é em todo lugar do Brasil, hoje ainda não é em todo lugar do Brasil que é realizada a audiência de custódia. A gente vai tratar disso mais à frente. Deveria porque tem, e aí a gente vai tratar também, tem fundamento jurídico normativo para isso, que é a convenção. Vamos lá? Além do fundamento normativo para isso, que é a convenção, a gente tem uma regulamentação hoje pelo CNJ. Se quiserem anotar já, a Resolução 213 de 2015. Mas antes de falar da resolução, eu quero contextualizar um pouco a audiência de custódia e como que ela começou num projeto piloto do CNJ. Alguns juízes já faziam audiência de custódia, inclusive em São Paulo. Inclusive, um colega lá de Campinas fazia audiência de custódia com base na convenção. Colegas do Maranhão faziam audiência de custódia com base na convenção e depois com base em um regramento normativo do próprio Tribunal de Justiça do Maranhão. Mas a gente aqui em São Paulo começou a fazer em 2015, em fevereiro de 2015, por conta de um convênio entre o CNJ, Ministério da Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e entidades privadas. O DDD participou, enfim, algumas entidades privadas. E esse projeto piloto deu origem a dois provimentos conjuntos do Tribunal de Justiça, provimento 3 e 4. Provimento conjunto da Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 3 e 4. Provimento conjunto 3 e 4. Da Presidência e Corregedoria Geral de Justiça
do Tribunal de Justiça de São Paulo. Instituindo as audiências de custódia, o controle pessoal da prisão, em um primeiro momento, só na capital, só em São Paulo, e só no período de expediente forense, de segunda a sexta. Então, presos no interior, o controle era feito de que modo? Cartorial. Presos em São Paulo no final de semana, o controle era feito de que modo? Cartorial. Presos em São Paulo, capital, de segunda a sexta-feira, como era feito o controle? Pessoal. Dependia da sorte do Só que a maioria é no fim de semana. Dos presos? Não. Depende do final de semana também. Mas eu não sei, os dias de maior prisão, pela minha experiência, são quinta e sexta. Quinta e sexta. Sexta-feira é o dia que tem mais. Mas nem é por um fator criminológico, é por um fator burocrático. Porque a polícia, por algum motivo, deixa para fazer operações policiais nos dias de expediente, né, que é o dia que tem trabalho, tem expediente nas delegacias de forma regular. Então, as operações policiais são regularmente feitas em dias de expediente. E, por algum motivo, eles, na época, preferiam sexta, preferiam na quinta-feira. Então, esses eram os dias de maior movimento nas audiências de custódia. Houve ocasião que chegamos a fazer, no mesmo dia, 172 audiências de custódia, uma sexta-feira. Difícil. Esses provimentos, 3 e 4, que instituíram esse projeto piloto de audiências de custódia em São Paulo, foram objeto de uma ADIM que está no quadro também, a 5240. Ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. E o Supremo, naquela ocasião, declarou a constitucionalidade desses provimentos e foi textual em dizer que a audiência de custódia tem fundamento normativo no Brasil, nas convenções, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e na Convenção Americana de Direitos Humanos. E por isso, estaria dispensada a necessidade de intermediação legislativa. Não precisa ter uma lei que valeria menos que a Convenção, que já tem força normativa por si própria. Em setembro desse mesmo ano, anotem também, está no quadro, o Supremo decidiu, na DPF 343, essa vocês devem estar... Quem faz concurso para a Defensoria tem que saber essa de cor. O que fala essa DPF? Ela trata sobre o sistema prisional brasileiro. E o que ela ficou famosa por falar o quê? Que há um estado de coisas
inconstitucional. E, entre outras medidas, determinou a realização de audiências de custódia em todo o território nacional. Então, nessa DPF, o Supremo disse: no Brasil inteiro, toda pessoa presa deve ser apresentada ao juiz no prazo de 24 horas, que era o prazo que a gente já tratava aqui no provimento de São Paulo. Pessoalmente, para controle da prisão. E no final desse ano de 2015, em dezembro de 2015, o CNJ editou essa resolução que eu acabei de trazer para os senhores, está no quadro também, a resolução 213, regulamentando a audiência de custódia no Brasil inteiro. Então, a audiência de custódia regulamenta um direito fundamental, que é o direito de pronta apresentação de toda pessoa presa ao juiz para controle pessoal de sua prisão. Vamos lá? Posso continuar? Eu disse, no Brasil a gente tratou desse prazo como 24 horas, porque historicamente era o prazo para a comunicação da prisão. Então a pessoa presa, a autoridade policial tinha 24 horas para comunicar a prisão ao juiz, para que o juiz fizesse o controle. E por conta disso, nós adotamos já no provimento 3 e 4 do Tribunal de Justiça, esse prazo de 24 horas. Mas o que diz a Convenção, o que diz o Pacto? Qual que é o direito que eu acabei de afirmar a vocês? É o direito de pronta apresentação. A apresentação deve ser pronta, deve ser breve, deve ser sem demora. Prazo de 90 dias. Sem demora. E cada país tratou sem demora de acordo com as suas características. Tem país que sem demora era em 6 horas. Tem país que sem demora é em 3 dias. No Brasil, sem demora, é 24 horas. Mas esse prazo, ele, obviamente, é interpretado dentro de uma razoabilidade. O que logo, eu estou falando sob a ótica do juiz, sob a ótica do defensor público, esse prazo é fatal, 24 horas e não fez audiência de custódia, peça o relaxamento da prisão. Tem que ter essas coisas, né, em concurso público. Aí você faz uma apresentação para uma plateia que está pensando no concurso da magistratura, a apresentação tem que ser de um jeito. O concurso da defensoria tem que ser de outro. Do MP, nem faça. Nem perca seu tempo fazendo. Não tem prejuízo.
Quando eu começo a contar esse prazo de 24 horas? Da prisão. Quando é a prisão? Momento que apresenta a delegacia, né? Quando apresenta na delegacia de polícia. Acho que no momento que a pessoa Da captura. Hã? Deixa o momento da captura pelo policial. Da captura pelo policial. Foi preso na rua pela polícia militar, começa a contar o prazo. E já chegaram a dar uma olhada no boletim de ocorrência, como é? Tá lá no boletim de ocorrência. Hora da captura, hora da prisão, tal hora. Hora da apresentação, tal hora. Porque às vezes demora entre um e outro. Para o concurso da defensoria, escolham um desses prazos. Escolham de forma argumentativa. Porque não foi nenhum desses prazos aquele que a resolução escolheu. A resolução 213 tem um marco inicial bem delimitado, que não é a captura, que não é a apresentação. Que não é a formalização do auto de prisão em flagrante, não é quando o delegado faz. Quando é, então? Hã? Quando há a comunicação do juiz ao juiz da prisão em flagrante. Esse é o termo inicial para a resolução. Em um concurso público, respondam de acordo, em uma primeira fase, obviamente, respondam de acordo com a resolução. Em uma segunda fase, de um concurso da defensoria, em um exame oral de um concurso da defensoria, tratem argumentativamente aquilo que me trouxeram agora na sala de aula. De que a prisão deve ser entendida desde o momento em que há privação da liberdade. Vamos lá? O preso deve ser apresentado, como eu disse, tratei do prazo. E a apresentação, como é feita? A apresentação, Rodrigo, me respondem, me responda, por favor. É feita, obviamente, de forma presencial. Porque a audiência de custódia, como você está falando desde o começo da aula, ela se destina ao controle presencial da prisão. Então, o preso deve ser colocado ali, na presença física do juiz. E a pergunta que eu faço é, e a videoconferência? É físico ou não é físico? Videoconferência. Posso fazer a audiência de custódia por videoconferência? Só em casos excepcionais. Não, acho que não é regra, não. Eu diria que não. Hã? Então vamos. Bom, o que eu estou tratando agora não é questão de primeira fase, é uma questão para sentar e discorrer com o examinador. Discorrer por escrito, discorrer verbalmente numa fase oral. Audiência, então vamos voltar para o começo da aula. Quais são as finalidades da audiência de custódia? Lembra que a gente falou? Controle da prisão. Controle com relação a quê? Controle com relação à necessidade da prisão? Controle com relação à legalidade da prisão? Controle sobre o paradeiro do acusado, eu posso dizer? Para dizer que
olha, ele de fato foi preso e se encontra à disposição do juízo. Ele não sumiu, não foi morto e eu estou dizendo que ele está preso. Ele está vivo, preso e está aqui à disposição do juízo. E ele não só está vivo e à disposição do juízo, que perante Vossa Excelência, como ele está íntegro. Dá para fazer tudo isso por videoconferência? Quem acha que dá? Pô, ninguém acha que dá? Vou fazer o advogado do diabo. Eu acho que dá, não acho, mas eu acho que dá. Porque o controle da legalidade da prisão, eu fazia até pouco tempo atrás só por documento. A necessidade da prisão, e alguns juízes argumentam nesse sentido quando defendem a desnecessidade da audiência de custódia, de que o controle da necessidade da prisão é feito de forma técnico-jurídica a partir da documentação que existe. A gente vai tratar isso mais no final da aula. Da documentação que existe no auto de prisão em flagrante. E esse controle técnico-jurídico pode ser feito pessoalmente ou pode ser feito cartorialmente, sem prejuízo. Então, para isso, não haveria necessidade da presença física do custodiado. Mas espera aí, então, mas a resolução diz que... a convenção, o pacto, dizem que deve haver a apresentação do preso. E essa apresentação pode ser feita de forma física ou virtualmente. Eu estou, através de um monitor, vendo a pessoa. E aí eu posso, vendo o custodiado, saber de que ele se encontra efetivamente preso e não sumiu. Eu sei do paradeiro dele e posso atestar, olhando, de que aquela pessoa teve também assegurada a sua integridade física. Sim ou não? Não? Por quê? É o contato físico e virtual, uma diferença enorme, né? Você não tem essa mesma sensibilidade por videoconferência do que pessoal. E, não sei, com os recursos tecnológicos também poderia ter uma fraude. Que tipo de fraude? Surpresa, um vídeo. Um vídeo gravado? Não, mas eu estou fazendo pergunta. Eu estou fazendo pergunta em tempo real. Eu posso, inclusive, perguntar se ele foi, eventualmente, sofreu algum tipo de abuso, maus tratos durante a prisão. Eu acho complicado. Você pode, de alguma forma, ter alguma pessoa na frente dele. Gesticulando, Um dos problemas é tecnológico. Ó, primeiro, eu acho que vai acabar acontecendo desse jeito. Eu acho. Espero que não. Mas eu acho que o movimento no futuro é de que... Espero que não, sinceramente. De que a audiência de custódia eventualmente vai ser feita através de videoconferência. Não é o ideal, não é o adequado. Por quê? Primeiro, e aí vale para a audiência física também. Na audiência de custódia não podem estar presentes os agentes de segurança pública que foram os responsáveis pela prisão. Mas em uma sala, eventualmente no interior, vamos supor que eu sou juiz em São Paulo e que eu faça a audiência de custódia de alguém que está preso numa cidade da Grande São Paulo, não precisa nem ser muito longe, em uma cidade da Grande São Paulo. Ou no interior, e no interior de fato é feito desse modo, as audiências são feitas nas sedes das circunscrições, muito embora a prisão tenha sido efetuada em alguma das outras cidades da circunscrição. Então eu estou em Santos, fazendo audiência de custódia de alguém que foi preso no Guarujá, de alguém que foi preso em Praia Grande. E a pessoa, se estiver
fisicamente na Praia Grande e eu fisicamente em Santos, estando, portanto, separados a despeito desse contato meramente virtual, eu não posso atestar com segurança de que aquela pessoa se encontra em um ambiente rígido, em um ambiente isento, de que não há influência de agentes de segurança pública, de agentes responsáveis pela prisão, ou que tenham ou que não haja eventual comprometimento a essa estrutura de segurança. Porque eu não estou lá para ver. Eu vou ter que, de todo modo, acreditar na palavra dos policiais, como acreditaria se com um controle meramente documental. Se o controle fosse feito só de forma documental, porque na verdade eu recebo o informe de um policial. Eu não estou aqui desmerecendo ninguém. Só estou dizendo que a audiência de custódia tem outra finalidade. De que o controle é feito de forma mais efetiva quando há a presença física efetiva, não a presença física virtual, a presença física efetiva do custodiado. E certamente a decisão judicial, e aí é a segundo fator para mim preponderante para a realização da audiência de custódia de forma presencial. Fisicamente eu tenho informações maiores, eu tenho a possibilidade de ter uma decisão judicial mais rica porque eu tenho mais elementos para a formalização dessa decisão. Pelo contato humano, porque eu vejo, e a gente vai tratar isso no final da aula, eu não vejo o sujeito sentado na mesa de audiência, eu vejo ele entrando, eu vejo ele andando, eu vejo se ele está mancando, eu vejo se ele está descalço, eu vejo com que roupa que ele foi preso, não a roupa que eventualmente o presídio lá da cidade em que realiza a audiência, a roupa que foi dada a ele. Porque eu tenho a possibilidade de controle desse sistema, porque a pessoa é apresentada no fórum que eu trabalho, eu tenho controle pessoal de todo esse sistema de aparelhamento da segurança do fórum, que eu não tenho lá no interior. Então, me parece, milita em favor da apresentação física efetiva pessoal. A maior efetividade do Instituto. Mas não acho impossível, não acho pouco provável que, eventualmente, perdure esse modelo que querem já implementar de controle feito por videoconferência. Ah, Rodrigo, e se o se o preso por algum motivo não puder ser apresentado, tá no hospital, por exemplo. Durante a fuga ele caiu, se machucou e foi internado no hospital. Eu deixo de fazer a audiência de custódia? Não. Como que eu vou fazer a audiência de custódia? No primeiro momento, após a alta, por exemplo, o médico, ele é levado. Eu posso fazer lá. Posso ir até o estabelecimento médico, até o hospital, enfim, unidade de saúde, e fazer lá a audiência. Ou posso aguardar, e a resolução traz essa possibilidade, eu posso aguardar o restabelecimento dele e fazer a audiência. Parece que nas vidas comarcas é uma inviabilidade do juiz e do trabalho. Fala. Eu tomei um caso com uma advogada que foi justamente isso. Uhum. O réu estava preso e foi internado no hospital, só que não houve a audiência de custódia. O juiz determinou, os autos foram no inquérito, foi para o juiz, e aí ele
falou que não era necessário, porque já tinha passado alguns dias e já enviou para a vara. Então, contraria a disposição da resolução. Eu fiz um nesse mesmo sentido, mas, salvo engano, teve uma audiência fictícia, né? Ele analisou formalmente 24 horas. E depois, quando ele teve alta, aí ele foi apresentado. Mas aí na prática, na verdade... Não, mas aí tá certo. Ele fez o controle da prisão em até 24 horas. Exatamente. E determinou a apresentação do custodiado assim que tivesse alta. Tá certo. Não fez errado. Foi só para manter a formalidade. O que não dá para fazer é deixar de realizar a audiência de custódia. Ou em uma situação em que a apresentação do preso, por exemplo, signifique um grave abalo à segurança do local em que ele se encontra detido. Vamos supor, a pessoa vai ser apresentada no fórum, mas tem um caso de repercussão e manifestantes se encontram na frente do fórum e não deixam a pessoa chegar lá. Qual é a solução? O juiz vai até onde ele está. É lógico, eu trato disso. Entendam. Eu defendo a audiência de custódia por videoconferência? Não. Eu prefiro a audiência de custódia por videoconferência do que não fazer a audiência de custódia. Mas, evidentemente, só vou poder ponderar a audiência de custódia por videoconferência quando ele não puder ser apresentado no fórum, como normalmente haveria de acontecer. Quando o juiz não puder ir até o local em que ele se encontra. Quando, no caso de um internado, não puder aguardar o restabelecimento dele, por algum motivo. Vamos supor que tenha algum relato de abuso policial que tenha que ser apurado imediatamente. Excepcionalmente nesses casos, é melhor fazer a audiência de custódia por videoconferência do que não fazer a audiência de custódia. Certo? Quem é apresentado na audiência de custódia? Preso em flagrante? Pessoa presa em flagrante. Hã? Pessoa presa em flagrante. Vocês estão com a resolução aí, não? Não? Não precisa pegar, vai. Eu vou ser maldoso, mandar vocês abrirem. Você respondeu assim, Rodrigo, a audiência de custódia, e aí vou tentar traduzir. A audiência de custódia serve para controle da prisão. A pessoa foi presa em flagrante, e a prisão em flagrante é uma prisão administrativa. E aí há necessidade da apresentação dessa pessoa ao juiz para que o juiz apure a primeira legalidade da prisão administrativa, apure a necessidade da conversão da prisão administrativa em uma prisão judicial. E apure também se houve abuso, se houve algum tipo de maus tratos, ou se é assegurado o paradeiro do custodiado. Então, para isso, depois da prisão, há necessidade de controle, e a gente tratou aqui, esse controle é feito de forma presencial, pelo juiz em audiência de custódia. Então, todo preso em flagrante deve ser apresentado ao juiz. Por esse raciocínio, então, quando há uma prisão preventiva, quando há uma prisão temporária, em que a análise pelo juiz anterior à prisão, com relação aos requisitos, com relação à legalidade da prisão e aos requisitos da prisão cautelar, quanto à sua necessidade. Então, há uma análise prévia à prisão e uma análise judicial de legalidade e necessidade. Não haveria, portanto, a necessidade da realização de audiência de custódia depois de decretada a prisão por um juiz, certo? Errado.
errado. Por que está errado? Por que está errado? O que mais falta analisar nessa prisão? Na prisão preventiva, o que o juiz analisa? Na prisão temporária, o que o juiz analisa? Os requisitos e a necessidade. Preenche os requisitos e tem necessidade. O que eu analiso na audiência de custódia? Os requisitos, a legalidade da prisão? Eu analiso a necessidade da prisão? Só? Não. Que mais? Integridade física do custodiado e o paradeiro dele. Viram que ficou faltando coisa? Viram qual a diferença com relação... Por que a audiência de custódia é também um controle mais amplo, mais abrangente da prisão? Porque eu não analiso só a legalidade da prisão, eu não analiso só a necessidade da prisão. Em audiência de custódia eu analiso também, ou eu verifico também, o paradeiro do custodiado. E se houve a preservação da sua integridade física pelos agentes de persecução penal desde a sua privação de liberdade lá atrás. Então vamos supor que eu expedi um mandado de prisão temporária, que foi cumprido por uma autoridade policial, por um agente de polícia, e nesse percurso houve abuso, houve tortura. Em audiência de custódia, tenho a capacidade, tenho a possibilidade de, em 24 horas após o cumprimento do mandado de prisão, analisar eventual abuso, eventual tortura, pessoalmente. E por isso a audiência de custódia deve ser realizada sempre que houver prisão. Prisão em flagrante ou prisão por mandado judicial. Está na resolução? Anotem, por favor. Se eu fizesse um concurso perguntando algo sobre a audiência de custódia, eu trataria disso, artigo 13 da resolução. Na prática, porque normalmente como hoje nós estamos trabalhando. O que deveria acontecer? Em São Paulo, a audiência de custódia é feita ou pelos juízes do DIPO ou pelos juízes plantonistas. No interior, geralmente tem um juiz destacado para a realização das audiências de custódia quando ela tratar de prisão em flagrante. E nesses casos que eu trouxe agora, do DIPO e dos juízes plantonistas, também tratam das audiências de custódia por força de prisão em flagrante. Quem deve realizar a audiência de custódia nos casos de prisão por mandado judicial? O juiz que expediu o mandado. Então, se o mandado judicial foi expedido por um juiz de alguma vara criminal, o juiz da primeira vara criminal, é o juiz da primeira vara criminal responsável pela realização da audiência de custódia. Em que prazo? 24 horas do quê? Do cumprimento do mandado de prisão. E isso é feito. Isso não é feito. Isso está na resolução. Tá. Era isso. É porque eu nunca vi. Então vamos tratar, eu ia deixar para o final da aula, mas acho pertinente a gente tratar agora de um outro assunto. A prisão flagrante, a prisão mandado,
em que não é feito o controle por audiência de custódia. No caso da prisão em flagrante, o controle da legalidade, o controle da necessidade e o controle da integridade física e do paradeiro do acusado, do custodiado. No caso da prisão mandado, o controle da integridade física e do paradeiro, porque legalidade e necessidade foram tratados antes pelo juiz, antes da decretação. Se o controle da prisão, em um e outro caso, na prisão em flagrante ou na prisão por mandado, não for feito na modalidade presencial, não for feito em audiência de custódia, há ilegalidade na prisão? A prisão permanece rígida a despeito disso? Sim ou não? Entende que sim, porque... Hã? Mas a resolução provavelmente tem diferente. Não, vamos conversar. Por que você entende que sim? Alguém foi preso em flagrante. A convenção, o pacto e a resolução dizem: o controle dessa prisão deve ser feito sem demora, deve ser feito em 24 horas, pessoalmente pelo juiz. Então, se você fez por videoconferência. Não, vamos supor que não foi feito pelo controle cartorial. É uma garantia. É um direito. Garantia é um direito fundamental. E essa prisão permanece rígida ou não? Não é pra permanecer. Não é. Não é. Lembram que eu falei de como a gente começou a fazer a audiência de custódia aqui em São Paulo? Como que eu falei que a gente fazia? Nos finais de semana, nos dias de semana e no horário de expediente. E só na capital. Estão estudando para a Defensoria Pública, muitos de vocês são advogados. Se tivessem um cliente preso em flagrante no final de semana, que não foi, portanto, naquela ocasião, não teve a sua prisão controlada por audiência de custódia, ou tivesse um cliente preso em flagrante fora da capital, em qualquer momento, e que tivesse sua prisão controlada meramente pelo sistema cartorial, o que fariam? Ele não foi concedido, o que vocês fazem? HC. E subiriam com esse HC até... E o STJ, na ocasião, se manifestou com relação a isso. E tratando em específico da prisão em flagrante, disse que não havia irregularidade, porque a prisão em flagrante havia sido convertida em prisão preventiva e passaria a valer a título próprio de prisão preventiva, de forma autônoma. E, portanto, o que, em outras palavras, acabou por dizer é que, na época, o controle poderia ser feito por audiência de custódia ou o controle poderia ser feito pelo sistema cartorial. Não anota ainda. Contrariando, primeiro, aquela decisão da DPF, 343 do Supremo, contrariando o fundamento normativo dela, o pacto e a convenção, e contrariando, porque já vigia, a resolução 213 do CNJ. Mas a gente precisa entender o contexto político em que essa decisão foi desarada. Naquela ocasião, ainda não havia a resolução 213 e também não havia essa DPF. Agora eu não lembro se a DPF já existia. A resolução ainda não havia. Mas dizer que a audiência de custódia, a não realização da audiência de custódia importaria, por exemplo, no relaxamento da prisão em flagrante, naquela época, seria dizer o quê? Só são válidas as prisões realizadas em São Paulo de segunda a sexta. Todas as outras prisões realizadas no Brasil inteiro
são ilegais. E acho que pesou aí mais um controle político do que um controle jurídico. Porque não dá para dizer que alguém tem direito no final de que alguém tem direito no dia de semana e não tem direito no final de semana. E vejam, pode ser a mesma pessoa. Porque alguém pode ter sido preso na quinta-feira por um furto simples e colocado em liberdade em audiência de custódia e preso novamente no final de semana sem a possibilidade de apresentação em audiência de custódia. Não dá para dizer que a mesma pessoa tem direito num dia e não tem direito no outro. Não dá para dizer que eu tenho direito e que você não tem. Ou todo mundo tem direito ou ninguém tem direito. Mas esse era um momento político e acredito que essa decisão veio nesse momento. Foi mais uma decisão de política criminal do que uma decisão jurídica. Hoje, com a audiência de custódia sendo em tese realizada no Brasil inteiro, por força dessa resolução, e a gente essa resolução é de 2015, final de 2015, e a gente já está em 2019. Então, os estados já se aparelharam para a realização de audiência de custódia. E a desculpa, o fundamento na época é de que, olha, não é todo lugar que tem audiência de custódia. Hoje, todo lugar tem audiência de custódia. Então, me parece que se houver a negativa do direito de apresentação, e eu numa prova da defensoria certamente responderia desse modo. Mas não estou dizendo só por conta da conveniência de vocês em um concurso da defensoria, digo porque é isso que acredito de fato. Me parece que hoje não há justificativa que eventualmente, que eu já rechaçava naquela ocasião, mas que a justificativa que foi apresentada naquela época já não subsiste mais hoje, e que qualquer prisão levada a cabo, prisão em flagrante, prisão por mandado, que não tenha controle pessoal por audiência de custódia, porque esse controle é mais abrangente, deva ser tida por ilegal. Dúvidas? Não? Nenhuma? Eu tenho uma, então. E a gente vai tratar da autoridade competente. Eu li para vocês os termos da convenção, não li? Lembram que eu falei que a pessoa deve ser apresentada, a pessoa presa deve ser apresentada sem demora ao juiz? E aí eu continuei. O que eu falei? Hã? Não falei nada de competente. É a força do óbito. Hã? A força do óbito, Não é. Foi bem. Não. Então, tem uma pegadinha. O que a convenção fala? Primeiro, lembrem-se, a convenção vale. O pacto vale para o mundo inteiro. A convenção europeia, que tem dispositivo semelhante, vale para a Europa. A convenção americana vale para a América. E o sistema jurídico desses variados países é diferente. Então a convenção diz, não, sem demora, todos falam. Não, mas fala, a convenção fala. Mas eu estou falando da autoridade. Fala que deve ser apresentada ao juiz ou outra autoridade autorizada a exercer funções jurisdicionais. Hã? Autorizada pela lei.
Pela Constituição, enfim. Cada país vai ter a sua, se é que tem. E a gente vai ver isso já. Quem é no Brasil a outra autoridade autorizada a exercer funções judiciais? Hã? Slay? Não, nem autoridade é. Dependendo do caso, pode ser. Mas não é do legislativo. Pode ser uma prisão ocorrida nas dependências de uma casa legislativa. Mas não é disso que eu estou falando. Tem gente boa que defende o seguinte: é uma balela falar que a audiência de custódia, que a resolução, que o artigo 7.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos não era observado no Brasil até a resolução 213. Sempre foi feito o controle presencial da prisão no Brasil. Não pelo juiz, mas por uma outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. E essa outra autoridade é o delegado de polícia. O delegado de polícia é bacharel em direito. Pessoas presas pela polícia militar são levadas à presença do delegado de polícia, que é a autoridade policial. E se o delegado de polícia se convencer dos requisitos da prisão, ele formaliza a prisão em flagrante. Faz o controle, portanto, presencial da prisão levada a cabo por qualquer do povo ou pela autoridade policial e seus agentes. É a opinião, por exemplo, do professor Guilherme de Souza Nutti. O que vocês acham? Fundamento tem. Não dá para falar que é um negócio do outro mundo que não é. Fundamento tem. Mas vamos lá, o que vocês acham? Difícil de pensar, é difícil. Essa autoridade, você poderia ser delegado? Você está pensando no MP? O que diz? Essa autoridade pode ser qualquer um? O que diz a resolução? Essa outra autoridade tem que ser alguém que tenha os atributos de um juiz. Tem que ter competência, tem que ter imparcialidade e tem que ter independência. O que é competência? O que é competência? Competência é a mais batida. Essa daí, competência é o limite da jurisdição. Quem exerce jurisdição? Para ser mais restritivo, porque pode o juiz, o legislativo exerce jurisdição. Mas o delegado exerce jurisdição. O delegado, se não exerce jurisdição, tem competência. Mas não tem um delegado lá, que é da delegacia aqui do...
do centro, não tem o delegado que é lá da Zona Sul, não tem o delegado lá da Zona Norte. Não tem, inclusive, a competência funcional. Tem o delegado que é do DHPP, o delegado que é da seccional, o delegado... Mas tem limite. Hã? Tem limite. Inclusive, Tem limite. Inclusive, quando teve aquele roubo do Banco Itaú, teve um conflito desse. E isso é conflito de competência? Isso é conflito do quê? De atribuição. Delegado de polícia, como qualquer outra autoridade administrativa, como qualquer outro agente administrativo. Estudaram isso em direito administrativo, eu tenho a mais absoluta certeza dos requisitos do ato administrativo. O ato administrativo deve ser exarado por quem? Por um agente competente. E a competência é o limite da atribuição administrativa, que não se confunde... Perdão. Eu fiz confusão agora. A competência é o limite da jurisdição. E a competência tida no ato administrativo é o limite da atribuição administrativa. Então, o delegado não exerce jurisdição, ele exerce uma atribuição. E a sua atribuição é territorialmente limitada, é funcionalmente limitada. A atribuição que é territorialmente limitada. É territorialmente limitada, é funcionalmente limitada. Você já foi questionado? Já foi na minha banca. Que mais? Vamos continuar. Independência primeiro, vamos falar de independência. O delegado é independente? É independente ou não é independente? Por que não é? Não, o juiz também, né? O juiz pode agir. Só que ele, Em tese não pode, mas... na verdade, ele é um órgão executivo também. Aí que tá. O delegado, ele é agente do Poder Executivo. Ele integra o Poder Executivo. Mas você pode falar, mas o juiz integra o Judiciário. São coisas distintas. Mas o juiz é um agente independente. E o delegado não. Porque os delegados podem ser substituídos uns pelos outros. E a carreira da polícia é hierarquizada, de modo que um delegado pode delegar atribuições para outro. E pode avocar atribuições do outro. Então eu posso, como delegado de polícia, por exemplo, eu sou titular, vamos supor, de uma delegacia e eu tenho os meus assistentes. Eu posso, no caso de uma prisão em flagrante, delegar a realização daquele ato de controle. Posso delegar a formalização ou a análise da prisão em flagrante para qualquer dos meus subordinados que eu bem entender. Vamos supor que eu trabalhe eventualmente numa delegacia que tenha 5 delegados assistentes. Eu posso escolher qualquer um dos 5 para realizar o ato. E vamos supor que eventualmente fosse uma prisão grande, uma prisão de repercussão, uma prisão que por algum motivo eu quisesse fazer e estivesse nas mãos de algum dos meus 5 assistentes, eu poderia avocar a realização daquele ato, porque eu estou em uma carreira hierarquizada, em que é possível delegação e avocação de funções. De modo que eu não posso dizer
que esse agente é independente. Mas ele é imparcial? Imparcial? Eu gosto de pensar que sim. Eu gosto de pensar que a autoridade policial é imparcial. Eu gosto de pensar na polícia judiciária desse modo. De que a polícia judiciária não existe inclinada para qualquer dos lados, que ela existe para apurar a prática de um delito e se chegar à conclusão de que aquela pessoa, na apuração, de que aquela pessoa não praticou o delito, ela tem por função declarar isso. E teria também por função acostar aos autos todos os elementos que pudessem isentar aquela pessoa de culpa, tanto quanto junto aos autos elementos que formadores da culpa daquela pessoa. Mas eu não sei se vocês vão lembrar disso. Houve uma época em que eram comuns sequestros relâmpagos aqui em São Paulo. E aí um secretário de Segurança Pública, achando insuficiente a punição que existia do roubo qualificado pela privação de liberdade, fez uma portaria válida para todo o estado de São Paulo, dizendo que os delegados de polícia deveriam enquadrar, deveriam adequar, deveriam determinar que aqueles fatos não eram roubo agravado, e sim extorsão mediante sequestro. O delegado pode decidir do jeito que quiser? Não estou dizendo que isso é comum, isso é incomum, mas mostra como a carreira é influenciada por esses fatores. Mas deveria. Eu vou contar, e aí eu vou fugir da questão dogmática para trazer a prática. Eu lembro de um caso no interior, não vou falar a cidade, mas era uma cidade do litoral. Uma delegada de polícia recebeu a informação de que a prefeitura, no lugar de comprar areia para a realização de obras públicas, o que o prefeito pensou? Eu estou numa cidade de praia, para que eu vou comprar areia? Eu vou levar o caminhão na praia, vou recolher a areia da praia e vou usar na obra pública. E aí economiza um dinheiro, né? E a delegada teve essa notícia da prática de um crime ambiental. E aí ela aguardou que os caminhões da prefeitura chegassem à praia, iniciassem o recolhimento da areia e prendeu o sujeito que estava fazendo isso. E instaurou um inquérito, inclusive, contra o prefeito, que foi o último ato que essa mulher praticou na cidade. Porque no dia seguinte, ela já estava trabalhando. Vou falar a cidade que ela estava. Ela estava lá na região. Ela estava na região de Itanhaém, depois foi trabalhar na região de Registro. Nossa, bem longe, né? É longe. É longe. E aí ela teve que deixar a sua família, porque teve que fazer a mudança. Dá para dizer que essa delegada tem assegurado a sua imparcialidade? E fora também eu já trouxe aos senhores questões dogmáticas, trouxe questão prática e vou trazer uma outra questão funcional. E se quem efetuou a prisão
foi o próprio delegado? E se foi um dos... Porque o delegado tem também o quadro de funcionários pelo qual exerce função correcional. Foi alguém que era subordinado a ele, que realizou a prisão, sob as ordens dele, o que não é incomum. Como é que o delegado vai atestar que aquela prisão é irregular? E outra coisa, dá para dizer que existe prisão antes dela ser formalizada pelo delegado? Existe juridicamente? Devem ter acompanhado essa digressão da doutrina de que o flagrante é ato complexo e que se divide em pelo menos, dependendo do doutrinador. Eu gosto do professor Gustavo Badaró, que disse que o flagrante é dividido em 3 momentos. E o primeiro momento é a captura. Mas a captura não encerra o flagrante, porque ele tem que ser formalizado. Depois ele tem que ser comunicado. E o juiz ainda eu trato o controle como parte do flagrante também, para negar a origem, para negar ao flagrante uma característica de prisão administrativa. Mas, pelo menos essas 3 dá para a gente delimitar bem. Como é que o delegado vai formalizar a prisão em flagrante? Aliás, o delegado, que é quem formaliza a prisão em flagrante, vai fazer o controle da prisão que ele mesmo formalizou. Ele vai falar, não, a prisão que eu acabei de formalizar é legal, eu vou relaxar. Como eu vou falar que a prisão que eu mesmo realizei, que a captura que eu mesmo efetuei, é ilegal? E a penúltima fundamentação é de que a audiência de custódia não serve também para preservar a integridade física do custodiado em todos os momentos da prisão. E a formalização da prisão não é um dos momentos da prisão. E não pode haver abuso dentro de uma delegacia de polícia? Ou não tem? E o delegado vai dizer, olha, eu prendi, mas inclusive os meus agentes depois conseguiram uma confissão, está aqui, mas foi meio... Por esses fundamentos, nego, que a autoridade policial possa ser tratada, possa ser apontada a despeito, como eu disse, a despeito da fundamentação e do gabarito daqueles que apresentam essa alternativa. Mas por esses fundamentos nego essa possibilidade. Não vejo a autoridade policial como sendo aquela outra autoridade legalmente apta a exercer funções judiciais. E a resolução diz que é o juiz. E a jurisprudência da Corte diz que não pode ser nenhuma autoridade de persecução. E eu quero que os senhores anotem um caso específico, que é o caso Tibi versus Equador. Tibi versus Equador, em que a Corte Interamericana diz: 1. A prisão é ilegal se não houver o controle judicial presencial. Se não houver audiência de custódia, se não houver a pronta apresentação do preso ao juiz.
E 2, essa outra autoridade não pode ser nenhum agente de persecução penal. Nem mesmo o MP. Mas isso na América e pelo nosso contexto histórico. Porque na Europa a redação é um pouco diferente. É o juiz ou outra autoridade da magistratura. E sabem, em alguns países da Europa, o Ministério Público também integra a magistratura. Em alguns outros, para a Alemanha, por exemplo, a apresentação do preso é feita ao promotor. A outra autoridade, em outros países, em países europeus, é o promotor de justiça, que tem feições e estrutura diferente da nossa. Mas aqui na América, repito, e anoto, o caso Tibi versus Equador. A corte rechaça a apresentação feita a agentes de persecução penal, inclusive o Ministério Público. E esse caso Tibi versus Equador, a apresentação foi feita a um promotor de justiça. E por isso a importância de ter anotado no caderno de vocês, porque eventualmente se pudesse também fazer uma prova, essa seria uma questão que certamente eu faria. Eu traria no enunciado a outra autoridade e traria nas possibilidades o promotor, o delegado, o juiz, só o juiz e o promotor, o juiz e o delegado. E aí dá para criar. Dúvidas? Falei da apresentação, falei do ambiente, por isso, quando eu tratei da videoconferência, eu disse que o ambiente deve ser um ambiente rígido, o preso deve ser apresentado sem o constrangimento de estar acompanhado dos agentes responsáveis por sua prisão. Isso está no artigo 3º da resolução, que também trata do uso das algemas, em consonância com a súmula vinculante 11 do Supremo. Você falou que fez lá, que alguém mais fez audiência de custódia já? Não? Como advogado? Quando você fez lá no dia, chegou a ver algum estrangeiro? Não? Você chegou a ver algum estrangeiro? Eu cheguei a fazer, porque na verdade, eu estava pela vítima. Você estava acompanhando, só Eu não... estava acompanhando a vítima e eu atuei como assistente de acusação. E aí eu estava acompanhando a situação do resto. Mas é muito comum em São Paulo ter estrangeiro preso e levado à audiência de custódia sem conhecer o idioma nacional. Como é que a gente fazia à época? Um juiz que conhecesse eventualmente o idioma do preso servia como intérprete. Então, já servi de intérprete para outros colegas já serviram de intérprete para mim. E quando é uma língua que ninguém sabe, o que faz?
E quando é surdo-mudo? Por que tem que ter alguém que fale Libras? Por que eu tenho que ter um intérprete de língua estrangeira? Eu tenho. E a resolução diz isso. Porque a pessoa tem o direito de saber o que pesa contra ela. E se na audiência de custódia eu travo um diálogo, eu, juiz, travo um diálogo com o custodiado, para ter uma decisão mais apurada com relação à medida cautelar que se pretende aplicar. Eu preciso compreender o que ele diz. Eu preciso entender a realidade em que ele se insere. E para isso é necessário a intermediação de um intérprete. E esse direito é assegurado. Primeiro é assegurado em tratados internacionais, com relação ao estrangeiro. E com relação a Libras, devem saber disso, Libras é a língua oficial brasileira de sinais. E a obrigatoriedade das repartições públicas terem, por força de lei, um intérprete de Libras. O sujeito é apresentado na audiência de custódia, tem a possibilidade, primeiro ele é apresentado, a gente já tratou, ele é apresentado fisicamente, pessoalmente. Não pode ser escoltado por agentes responsáveis por sua prisão. Na sala de audiência, não pode estar algemado. E tem o direito de ser entrevistado previamente por seu defensor público ou constituído, de forma reservada. A audiência deve possibilitar o entendimento do preso pelo juiz e do juiz pelo preso. E para isso, se for necessário, deve haver a intermediação de um intérprete. E a pessoa senta na frente do juiz, que instala a audiência de custódia. Além do preso e do juiz, quem mais precisa estar presente na audiência para que ela se realize? O advogado, o defensor e o promotor. Supor que eu estou numa cidade do interior e não tem... O promotor da região está acumulando mais de uma cidade. E naquele dia ele liga e fala, olha, eu não vou hoje nas audiências de custódia porque eu estou fazendo audiência de custódia, inclusive, em uma outra cidade. O que eu faço? Hã? É isso que o defensor pede. Então vamos lá, não tem advogado. Não tem defensoria pública na cidade. E não tem advogado. O que eu faço? Então, aí é mais fácil, porque eu posso constituir um defensor dativo, um defensor ad hoc, perdão, para atuar naquele ato. Mas do promotor eu não posso nomear um promotor ad hoc. Eu deixo de fazer, eu posso fazer isso, olha, então eu vou deixar de fazer a audiência de custódia, o senhor vai estar aqui quando? Ah, semana que vem, então eu marco para semana que vem, quando o senhor estiver aqui na comarca. Posso fazer isso? Por que não?
o que mais vale? O direito do promotor estar presente na audiência de custódia ou o direito do preso de ter prontamente sua prisão analisada pelo juiz em audiência de custódia? Ausente o promotor, muito que bem, o juiz faça a audiência de custódia, porque mais vale o direito do custodiado de ter a sua prisão analisada pessoalmente pelo juiz, brevemente, prontamente, em um prazo de 24 horas. E esse prazo não pode ser condicionado à disponibilidade do representante do Ministério Público. Até porque, a depender do prazo, eventual marca de abuso vai sumir. Mas vamos supor que, nesse nosso exemplo, está todo mundo lá. Está o juiz, está o preso, o promotor, o defensor. E o juiz passa a inquirição em audiência de custódia. A primeira coisa que o juiz tem que fazer é dizer para o preso qual é a finalidade daquele ato. É dizer para o preso que ele tem o direito de permanecer calado, mas que aquele ato não se destina à condenação, não se destina à persecução penal, então somente à análise e controle da prisão levada a cabo anteriormente. E aí ele vai inquirir o custodiado não sobre o mérito da causa, da eventual e futura ação penal, mas sobre as circunstâncias da prisão e as condições pessoais do custodiado para poder escolher a medida cautelar mais adequada ao caso concreto. E eu quero que vocês anotem isso, que é outra pergunta que eu faria, com certeza, numa prova. Quero que anotem o artigo 8º, incisos 5 e 6 da resolução, que é expresso em delimitar os limites cognitivos do ato. O juiz deve abster-se de formular perguntas com a finalidade de produzir prova para investigação ou ação penal, bem como indeferir perguntas nesse sentido feitas pelas partes. E a resolução é tão cuidadosa com relação a isso, porque a audiência de custódia ela é gravada, como a gente está gravando a aula. Só que o que vai para o processo, o que vai para o inquérito e para o processo, não é a mídia da audiência de custódia, é o termo da audiência com a decisão por escrita do juiz. Porque não é raro de alguém preso em flagrante chegar já dizendo: acreditem nisso, não é raro. O sujeito dizer: doutor, a droga era minha mesmo, eu estava lá vendendo porque eu estou passando necessidade. Ou seja, confessar um crime sobre o qual não há, inclusive, ainda imputação. Então, para evitar que essa prova produzida
em audiência de custódia venha influenciar a decisão judicial, e não porque ela foi produzida na fase pré-processual, mas porque ela foi produzida em um ambiente não destinado a isso. Não é finalidade da audiência de custódia. E por isso, a determinação de que essa mídia fique arquivada em cartório judicial. E ela não acompanha o inquérito. E ela não acompanha, portanto, se não acompanha o inquérito, não vai acompanhar a eventual futura ação penal, de modo que não serve de prova processual. Eventualmente, isso eu já vi, a mídia da audiência de custódia, a imagem da audiência de custódia, não o conteúdo daquilo que foi dito em audiência de custódia, mas a imagem do custodiado pode ser usada, eu já vi ser usada, num reconhecimento em que o custodiado se encontra foragido. Então alguém foi roubado, ou no caso específico era um furto no mercado. O sujeito furtou lá a coisa no mercado, fugiu, houve processo, perdão, fugiu não, foi preso, só que era um morador de rua, foi colocado em liberdade. Depois, durante a ação penal, ele não foi encontrado. E aí a mídia da audiência de custódia, e não o conteúdo daquilo que foi dito na audiência de custódia, foi usado pelo juiz para fins de reconhecimento do custodiado. O juiz apresentou um frame da audiência com a imagem do custodiado e perguntou para a testemunha, que era o agente de segurança do mercado, se havia sido ele, aquela pessoa que havia sido detida em flagrante naquela ocasião. Não me parece haver, particularmente não me parece haver nenhum tipo de abuso ou violação da resolução com relação a esse uso. Me parece que haveria violação com relação ao uso da mídia no seu conteúdo, caso nele houvesse alguma confissão. O juiz faz primeiro as indagações e depois ele abre a possibilidade às partes também fazerem as suas indagações. E depois o juiz colhe das partes manifestações quanto à decisão que deverá ser tomada em audiência de custódia. O promotor pode, por exemplo, pedir o relaxamento da prisão, se identificar alguma ilegalidade. O promotor pode pedir a concessão de liberdade com alguma medida cautelar alternativa à prisão. O promotor pode pedir a prisão preventiva, que a prisão em flagrante venha a ser convertida em prisão preventiva. A defesa pode se contrapor a tudo isso ou não. O defensor público ou constituído, pode, por exemplo, concordar em que há legalidade da prisão. A prisão é legal, só não é necessária. E o defensor, eventualmente, pode concordar com as medidas cautelares apontadas pelo Ministério Público. Eu acho que é suficiente mesmo. Como a prisão é legal, acho que é suficiente a medida cautelar, por exemplo, de comparecimento periódico em juízo. Razoável. Ou não. Pode dizer, não, essa medida não tem justificativa na causa subjacente à prática do delito. Não deve persistir. Depende do caso concreto, mas as partes têm liberdade nos seus requerimentos
e o dever de tratar de cada... Primeiro, o dever de tratar da legalidade da prisão e o dever de tratar da necessidade de cada uma dessas outras medidas cautelares. E se por acaso, vamos supor, eu acabei de falar para vocês do caso do furto do mercado. Vamos supor que o promotor, vendo que era um caso de furto do mercado, um furto de chocolate, entenda que, olha, eu sou promotor aqui na cidade e eu não vou oferecer denúncia de furto de chocolate. Para mim, promotor, esse caso trata evidentemente de um crime de bagatela. E nos crimes de bagatela eu não ofereço denúncia, eu requeiro o arquivamento. O arquivamento pode ser feito em audiência de custódia? A promoção do arquivamento pode ser feita em audiência de custódia? Acho que foi da finalidade, né? Não Não pode da finalidade. não está vendo a legalidade da prisão? Prisão de um fato materialmente atípico. Isso é o fundamento do crime de bagatela. Requer o relaxamento e o arquivamento do inquérito policial, porque não se trata de um fato típico. Pode. E o juiz pode homologar o arquivamento já na audiência de custódia. E eu quero, por favor, que vocês deem uma olhada na resolução 181 e 183 do Conselho Nacional do Ministério Público. Anotem, por favor, resolução 181 e 183 do Conselho Nacional do Ministério Público. Que trata do quê? Alguém sabe, não? Do acordo de não persecução penal, tomado em audiência de custódia. Em que o representante do Ministério Público, e aí verificando presentes os requisitos lá da resolução, confissão, pena, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, pena de até 4 anos, reparação do dano. Faz uma proposta de não persecução penal, desde que cumpridas algumas condições, desde que preste serviço em determinado lugar. O que é isso? Vocês devem ter visto o projeto lá do ministro Moro. O que é isso? Uma modalidade de justiça negociada. O projeto do ministro Moro, eu não vou entrar aqui porque não é o objetivo da aula, mas ele amplia as possibilidades de justiça negociada. Mas hoje, por conta da resolução, e essa resolução está sendo questionada no Supremo pela Associação de Magistrados Brasileiros, mas por conta dela, haveria a possibilidade já são tomados, na verdade, de acordo de não persecução penal, a cargo do Ministério Público. Dúvidas até aqui? Não? Vamos fazer um intervalinho ou não? Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, depois a gente terminar.